Bom dia a todos! Bom dia, Ricardo Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Mais um UFC aí, quinta-feira. É o último da semana. Porque amanhã começa, né, nossa Expert, que Isso aí. feira, acho que deve ser a maior feira de investimentos. Aí, obviamente, focado aí nos nossos assessores, né, para justamente depois passar a informação para o cliente final. E assim, a gente melhorando os produtos, enfim, mas vai ser bem interessante. Isso, aí amanhã a gente tem que ir pra lá, né? Reduz até o número de pessoas aqui. E não tem UFC. A gente vai fazer a reunião matinal. O Danilo, a gente tem que falar ainda com ele, né? Você sabe? Ele para passar o que aconteceu na parte da manhã, se teve alguma coisa relevante. Mas o pessoal tá falando que tá sem som. Não, tem gente falando com som aqui. Mas infelizmente o UFC amanhã a gente não tem. O Matheus da RB. O Money Invest, tá todo mundo falando que tá sem som. Mas som ok, engraçado. Na sala de assessores, okay. O pessoal tá falando que tá sem som. E já aqui nos caríssimos aqui do clientes investidores no Pregão ao Vivo está tudo ok. Produção! Cadê o casaco do tio Kim? O pessoal perguntou. Hoje não teve ali aquele estilo vovô. Hoje não tá tão frio, né, aqui em São Paulo. Tá até calor. Murilo, Minelli, Gerardo aqui. Nakajoy, Web T-Rex. Agora o Matheus RB falou que está ok, a produção mexeu ali, tinha feito uma caquinha e aí ajeitou, tá? Ela melhorou aí. Então, a gente daqui a pouco começa a responder. Vete, Nel. E a questão do investment grade da Moisés, pegando aqui as perguntas aqui. André da Cuesta, obrigado. Thiago da Ático. Espero vocês lá, senhores. A partir de amanhã, na Expert, a maior feira aí. Tá ok, senhores? Vamos lá, então. Zanks, Leber, Guga, tem a gente. Aqui, participação do pessoal aí. Então é impressionante. Isso aqui eu tô pegando aqui as perguntas. Tô falando, mas tô pegando as perguntas, hein, gente? Então, só para continuar aqui falando, não vai dar para esse fundo do poço que não chega. É isso aí, senhores. É impressionante isso. Quem me acompanha no Face, cada dia não consigo dar uma notícia boa, né? Mas em breve espero começar a ter, né, notícias melhores da nossa economia, né? É um ajuste. Isso vai impactar no que vem, a gente estava discutindo isso agora. Crescimento menor para o ano que vem, depois tende a melhorar, né? No fundo, a própria oposição não quer pegar esse governo para não ficar com essa banana quente na mão. Obrigado, Thiago da Acho que está elogiando meu cabelo. Cortei para a Expo. Olá. E pro Conta Corrente hoje na Globo News. Não sei nem a pauta aqui, como é que eu vou fazer? Vou me avisar daqui a pouco a pauta. Espero eu, né? Mas tinha a Expo, eu dei sorte, eu ia cortar o cabelo hoje. Aí, como chamaram ontem à noite pro Conta Corrente, eu falei, caramba, ainda bem que eu cortei o cabelo, senão não ia dar tempo para cortar o cabelo. Mas vamos lá. O Global voltou, né? Tava demorando, né? Já tinha tempo que eu não aparecia lá. Né? Tava mais fraco de notícia. Quando saiu, eu tenho certeza, saiu o plano de... Nossa, vai bombar. De investimentos da Petrobras, vai ser... marcado pro mês que vem, né? Aliás. Ficou para julho. Plano de negócio, já vi que a coisa vai complicar. Até lá, a gente vai sobrevivendo, senhores. Já peguei aqui um monte de perguntas e vamos começar. SMP, será que o Fed sobe mesmo os juros em setembro ou isso só ocorrerá depois? É uma boa pergunta. Né? A gente acredita que comece a subir em setembro, já vi até falando sobre isso lá no nosso escritório em Nova York, mas daqui até lá depende dos dados a serem divulgados. Né? Eles falaram em aumento gradual, mais lento, mas eles falaram que aumenta esse ano. 15 dos 17 votantes lá do Fed acreditam em aumento de juros ainda esse ano. Apesar, eles comentaram muito, né, que o primeiro TRI foi ruim por conta de clima, algumas questões momentâneas, mas que tende a recuperar, etc. Mas ao mesmo tempo também comentaram que para 2016 e 2017 talvez devem diminuir o ritmo do aumento de juros, etc. Então está precificando um pouco mais de juros durante os anos e
Então deu uma arrefecida, por isso que também o dólar aqui caiu tanto no anúncio, né? Então foi um pouco disso que a gente viu ontem. É isso aí, então tem boa parte talvez disso precificado. Vamos lá, senhores, mais perguntas aqui. O Zank aqui perguntando, e a questão do investment grade da Moody's? A gente estava discutindo isso, que vai ser, talvez não perca o grau de investimento, mas seja rebaixado com perspectiva negativa, né? Tá 2 graus acima. A nossa visão aqui é que ainda não perde, mas mostra para o governo, governo, vamos prestar atenção, vai continuar o trabalho, ajuste fiscal, vocês não vão entregar 1,2%, esquece isso de superávit, vocês vão entregar 0,3%, 0,2%, 0,4%, nem 0,8%. Então, governo, vamos prestar atenção. Isso seria interessante, que acenderia uma luz ali amarela para o governo. O governo, ele já, pelo que tudo indica, já trabalha com esse cenário de rebaixamento da Moody's de 1 grau. Mas é isso que o Celso falou e é que a gente conversa bastante. Talvez, óbvio que no absoluto, etc., é ruim, mas talvez um lado positivo disso seja justamente alertar aí Planalto e Congresso, falando, tem que fazer o que der no limite, porque senão vai perder grau de investimento. Então, por um lado, vamos ver se a gente pode ver com algum olhar mais positivo quanto a isso, né? E até, já falando do dólar, né? Poxa, esse dólar vai para quando? Qual a previsão da gente para final de 2015? O que está acontecendo e tal? O que está demonstrando lá, é aquilo que a gente já falou outros dias, a economia lá impressiona o dólar não andar, né? O governo vem tirando os swaps, as rolagens diminuindo, né? Diminuindo. E lá fala-se aumento de juros, tudo isso, e não anda o dólar. A gente acha que é para cima, tem essa convicção por fundamento. A economia aqui, o próprio governo brasileiro não quer que o dólar se desvalorize em relação ao real. E mesmo com a renovação, o swap vai ser renovado, mas um número menor. O dólar cai. Então a gente estava discutindo isso economicamente falando. Acho que para final do ano é 3,20 com 3,30, gente. Não vai dar mais um spike como teve. Esperava-se até que o dólar subisse mais. Mas a gente não está enxergando agora que o dólar acelere tão fortemente. O cenário é de alta, só que uma alta mais lenta e gradual. O que pode acontecer só no meio do caminho é a economia nos Estados Unidos melhorar muito, né, e vir um pouco mais agressivo o nome de juros lá fora. Isso aí pode dar uma estressada, mas de fato a gente está trabalhando com esse cenário aí que o Celso comentou. Isso. E o pessoal perguntou de novo, é a previsão do Brasil perder o grau de investimento? Acho que primeiro rebaixa, põe a expectativa negativa, não perde, e aí acho que ainda esse ano não. Acho. Vão depender das contas. Isso aí, acho, tá? Não é assim, a gente está falando se o dólar não anda agora devido a Selic, com perspectiva de subir mais ainda. Não acho que é a Selic, não. Nesse ponto, não acho, não. Acho que é mais mesmo Estados Unidos. Você olha os números dos Estados Unidos, reporta números, a maioria das vezes, piores do que o esperado da economia. A economia não vem melhorando. O Obama falou, quando estava no encontro do G7, ele falou que de que o dólar alto prejudicava a própria economia. Alta de juros por lá vai demorar mais e vai ser mais lenta do que se esperava, por conta da economia mais fraca. Então, isso que a gente também acha que tem acontecido, tá? Aí, na Europa, você tem problema da Grécia indo da zona do euro. O que enfraquece o euro, o dólar sobe. Todo mundo, mas não pode subir tanto, tudo mais. Então, esse é um problema também para os Estados Unidos. Se o dólar dispara muito, tudo fica mais caro por lá, né, para a população. Então, o dólar é forte, é bom. Não é bom não, porque a indústria lá perde competitividade, né? Então, esse é o ponto. Vamos lá. Celso, o que você acha da Grécia? Sai ou fica no euro e qual a consequência? Uma pergunta extremamente difícil. Eu acho que nem a Grécia tem essa resposta, né? Mas está caminhando, na minha opinião, uma probabilidade maior dela sair da zona do euro do que ela ficar. Desde quando ganhou o partido da oposição, né? Que se ele não fizer um estelionato eleitoral, como a nossa presidente aqui, ele tem que sair da zona do euro. Ele tem que não cumprir os acordos e tudo mais. Então, se eu fosse apostar, probabilidade maior de sair do que de ficar. Porque não está resolvendo, fala que é impossível pagar, que tem que abrir as pernas, FMI, não é assim, né? Então, acho que é mais provável que saia e que poderá dar um default. Isso é ruim para você?
mas o mercado já vem esperando isso. Hoje, por exemplo, a bolsa nos Estados Unidos, os futuros hoje cedo operavam em alta e na Europa as bolsas operavam em queda. Então já estava se esperando um pouco essa situação e já não acreditamos mais que se alastre para outros países, e Portugal e Espanha em 2011 poderiam sair da zona do euro, a gente não acredita mais nisso. Falaram de rumo? Rumo 3. Para que rumo vai? Meu Deus. Tá sem rumo? Tá sem rumo. Rumo 3, a gente comenta bastante aqui, mas de uma maneira resumida, o valuation não tá uma barganha. Então, para você comprar rumo, você tem que estar apostando muito em sinergia, renovação das concessões também. Então, nossa cabeça aqui se você entrar em rumo agora, porque não está uma barganha, você está pagando muita coisa na frente, né? Você está já colocando na conta aí uma questão de renovação antecipada de ferrovias, etc. Então, a gente acha um pouquinho perigoso nesse sentido, para curto e médio prazo, tentar antecipar isso, etc. Até porque, se a gente lembrar, quando soltaram um pacote de infra, o governo pouco comentou, né, das renovações antecipadas de ferrovias, falou mais de novos projetos, etc. Então isso aí deu uma desanimada no mercado, o papel voltou tudo. E a gente continua com a nossa mesma cabeça. Acho que se você tiver uma visão de mais longo prazo e quiser ter um pé em logística, o que é bem razoável, rumo é uma boa, mas a gente não teria concentração muito forte, aliás, pouca concentração. Tentaria diversificar também em outras ações do setor, mas dá para ter, porque o case de sinergia é bem interessante. A única coisa difícil é pagar antes. Então, é um pouco disso. Mas aí você vai ter sinergia de trocar grão, de trocar açúcar, transporte de açúcar por grãos, que vai aumentar a margem. Você tem um Ometo ali, que tem muita entrada no governo, que aumenta a probabilidade da renovação antecipada das concessões. Então, tem um case interessante aí. Só o risco-retorno no curto prazo fica um pouco difícil. LSP, não acho que contamine uma saída da Grécia, contamine Espanha e Portugal. Não, as economias lá já vêm mostrando melhora, tá? Vamos lá, comenta a JBS, né? A gente não gosta do setor frigorífico, né? Ainda tem esse receio com o setor, né? A gente está discutindo isso até com o pessoal da parte de commodities, né? Que por mais que abra outros mercados, não tem boi. O Brasil não tem boi hoje para poder atender os mercados. Tem 40 frigoríficos fechados, já abatedouros fechados, né? Tem essa dificuldade toda mesmo de exportação. Se tivesse que ter um papel no setor, Minerva. JBS eu gosto mais da parte de olhar gráfico, porque tem problema ainda de governança, então a gente prefere ficar de fora. O Schimmer aqui, olá Celso Kim, boa tarde, acabei de chegar. Então perdão se já comentaram a respeito. Hipermarcas tem um belo fundamento, mas não está cara demais? Concordo, hipermarcas ainda mostra crescimento, a gente já viu isso com o índice, né, do varejo da Cielo, ela mostrando que drogarias, farmácias continuam crescendo mais de 2 dígitos, descontada a inflação. A Drogazil e hipermarcas se beneficia. Hipermarcas é caro? É caro. Barato não é. Então a gente segue falando. Uma Ambev, por exemplo, é caro, mas tem bons fundamentos? Tem. Quem tem hipermarcas manteria ainda aí carteira, tentaria montar de repente uma proteção. Desculpa. E a gente não vê volta disso. Está num momento de crise, aumenta-se o consumo de remédios, população envelhecendo também, de remédios que elas não consumiam, passaram a consumir, e não pode, não vou cortar esse remédio, não tem como. Então esse é outro cenário complicado. E uma boa na questão prática, que nem o Celso está falando, não só para quem já tem, mas para quem quer entrar, por exemplo, em hipermarcas, porque de fato, como o Celso falou, é uma boa empresa, entrar com proteção. Sim. Aí faria todo sentido, né? Porque é uma empresa teoricamente cara, então você está fazendo uma proteção, só que é uma empresa boa que pode ter upside. Então, nada mais justo que você comprar o papel e com 0 de custo fazer essa proteção, onde você vai ficar protegendo o intervalo e participar do ganho. Então, montar uma face, por exemplo, sei lá, 15% para cima, é difícil esse papel subindo 15%, 20%. Então monta com 15% para cima, 15% para baixo. Pô, excelente. Não sei porque as pessoas não fazem. Excelente nesse sentido. Vamos lá. E Kim, essa subida de Marfrig, acho que foi squeeze, aumentou bastante o nível short para o papel Caco Pérez. VEG, empresa resiliente, não? O que acham? Não sei se resiliente é a palavra certa, porque ela está se beneficiando muito com dólar, tá? Então,
Mas, de novo, o WEG é aquele caso que também é uma empresa muito boa, o management é muito bom. Eles têm uma boa diversificação geográfica, então eles se beneficiam bastante do dólar. Mas, querendo ou não, também você tem um pé aqui no mercado doméstico que está muito exposto à atividade industrial, etc., que está indo muito mal. Então, se VEG tivesse num preço um pouco mais atrativo, a gente até começaria a olhar, etc. Mas como negociar mais de 20 vezes preço-lucro, etc., é aquela empresa que a gente não prefere tomar esse risco aí, por mais que seja uma boa empresa. Então, a gente fica fora aí. Não dá para dar um short em VEG, mas ficar fora aí porque você está pagando bem caro aí num ativo que vai se beneficiar do dólar, sim, mas tem um pé aqui no Brasil que a gente deve ver ainda pior ao longo do ano, né? Talvez não chegou no fundo do poço ainda. E aí o LOM perguntou, estou comprado em VEG e Hipermarcas, acredito que está chegando o momento de realizar lucros e esperar quedas para novas compras, né? A gente não analisa a parte técnica, mas Hipermarcas você mantém, faria de repente essa proteção e VEG também, né? Nos dois, né? Montaria uma proteção via fence, custo zero, 10, 15% para cima, 10, 15% para baixo protegido. O pessoal perguntando bastante, o André da Questo, o Evando 77, sobre Saraiva. O que acham da Saraiva? Essa venda da Saraiva Educação, onde vem boa parte da receita, não é ruim para a empresa? O que a gente acha sobre isso, Ricardo Kim? Eu até estava dando uma olhada nos números ali. O que aconteceu, né? A Abril, ela comprou a parte da Saraiva Educação, que basicamente é a editora ali. E estrategicamente, eu acho que é muito mais interessante para a Abril do que para a Saraiva, porque a Abril pega uma marca forte ali, você tem sistemas de ensino que tem a margem alta e estava crescendo bem, etc. Então, eles têm uma expertise ali, ficou bem interessante estrategicamente para a Abril. E não pagaram um múltiplo exorbitante ali. Agora, para a Saraiva, de fato, ela é muito endividada, etc. Vai entrar caixa, vai desalavancar. Só que, querendo ou não, eles gastaram muito dinheiro nessa parte de editora para fazer a reestruturação ao longo dos últimos anos e parece agora que jogaram a toalha, né? Porque senão eles manteriam o ativo. Então venderam um ativo que tem um case bem interessante ali dentro, etc. E ficaram só com a parte de varejo. Então essa alta é muito mais por conta de ajuste de múltiplo, porque você vendeu aquilo ali e o que sobrou ficou com um múltiplo relativamente baixo, então o pessoal está puxando e ela vai desalavancar bastante. Hoje ela tem cerca de 800 e poucos milhões em dívida bruta ali. Então acho que é um pouco disso. De novo, a gente não gosta do case de Saraiva, mesmo com... e ainda principalmente sem a parte de editora, porque eles tinham feito diversas coisas, unificaram o centro de distribuição, não sei o que, para integrar, e agora estão desmantelando ali. Ficou meio perdido em termos estratégicos, a gente não gosta. Já não gostava, né? Porque, enfim, apesar da gente olhar mais de longe, a reestruturação não tinha dado efeito nenhum, etc. Então a gente continua desse mesmo jeito, mas só para tentar explicar um pouco o porquê dessa alta. Agora, estrategicamente, olhando mais para longo prazo, não sei se foi uma boa para Saraiva ali se desfazer desse ativo que tinha um crescimento bem interessante para o sistema de ensino, e também a integração, né? Você prejudica aí tudo que eles investiram em integração, reestruturação, etc. Jogando a toalha aí nessa parte de editora, tá? Um pouco disso que a gente olha. Postei um breaking news aí que eu vi aqui agora, que a Vivendi apoia a venda da Telecom, da TIM, pela Telecom Itália, segundo a Bloomberg. Isso obviamente poderia ser bom para a TIM, tá? E aí poderia atingir uns R$13. O Vete fez uma boa pergunta aqui. Não lhe parece que os gatilhos de Petrobras no curto prazo são todos positivos para o papel, principalmente o desinvestimento? Depende do que vai vir. O governo perdeu ali no resultado do primeiro TRI a chance de divulgar mais transparência, trazer a credibilidade, e não fez. Então eu fico receoso aí, né, com a própria mesmo a nova diretoria e presidência, teve resultado não recorrente, ela não expurga, multiplica o EBITDA por 4 e vai ser EBITDA do ano.
Então eu ainda tenho um pouco de receio. Se ele viesse com, agora a gente tem uma nova metodologia de preços de combustíveis, não vai dar mais prejuízo, aí sim acho que o papel andaria, esse é o principal motivo, e saber quais ativos que eles vão vender. Fora isso, o plano é de 135 bilhões de dólares, o CAPEX de 2015 a 2019, não, vai ser 180, tende a ser ruim. Crescimento de produção, eles vão revisar como é que fica. Então tem prós e contras, diria que tende a ser um pouquinho mais positivo, mas a empresa teria que reajustar preços de combustíveis. Esse é o principal ponto para ela, é o que mais nos chama a atenção e a gente não vê isso no curto prazo. O Guia da Bolsa aqui, Celso, tirando os problemas do setor de siderurgia, Ricardo Kim, poderia comentar por que a queda em Gerdau é maior do que os outros papéis do setor? Tem algum fundo saindo da ação? Como é que é? Ele fala aqui o seguinte: tirando os problemas do setor de siderurgia, que a gente sabe que é horroroso, demitindo gente, desligando alto forno, né? Poderia comentar por que a queda em Gerdau é maior do que os outros papéis no setor? Tem algum fundo saindo da ação? Em termos de fluxo e fundo saindo da ação, a gente não viu nada de muito relevante, mas se a gente for ver também, Gerdau tinha esticado bastante, né? Ele tinha esticado bastante por conta justamente de dólar, o pessoal fazendo um call de dólar aí em Gerdau. Então isso aí impulsionou bastante, até quando deu essa esticada a gente colocou na nossa carteira short, etc. E está voltando agora. Outro ponto que a gente teve aí mais recente é o Gerdau Day também, o pessoal, os executivos comentando que esse ano vai ser difícil, talvez uma recuperação em 2016, eles tinham comentado isso. Outro ponto também, a gente teve em resultado a parte doméstica performando muito mal agora no primeiro tri. Então acho que se você junta tudo isso dá para entender o que está acontecendo. Outra coisa que também, se for ver, comparar por exemplo com o CSN, ela mantém um patamar ali, porque eles vira e mexe fazem recompra de ação, vira e mexe tem short squeeze, então é uma coisa um pouco mais artificial, eu diria, na parte CSN e o ZIM, extremamente cara aí, enfim, é o nosso maior pessimismo no setor é para os Minas negociando aí a múltiplos muito altos, com problema de cenário para a siderurgia e também problema interno com o imbróglio societário. Então, por isso que também, se você for ver, e que tem muita ligação com tudo isso que você falou e a gente comentou aqui, que das siderúrgicas, Gerdau é que a gente mais gosta, ou a menos pior é Gerdau, justamente por conta disso, mas a gente não vê nenhum fluxo muito pontual nisso aí. Boa, e até o E2M estava falando que o fundo BlackRock saiu de parte da carteira. Saiu de parte da carteira? Acho que seria o Gerdau, deve ter reduzido a carteira dele. A gente não viu nada assim relevante, nenhum anúncio, né? Só falam que abaixo de 5%, 10%. Então a gente não viu nada. Porque às vezes eles anunciam que diminuiu a posição e tá com 4.9 e tava com 5.1, né? É verdade. Mas 5.01. 4.99. Mas é interessante, até a gente vai checar depois lá e ver se tem algum fundo muito grande mexendo com isso. Boa, tem mais pergunta aqui na casa. Se o Edson da Visão perguntando se a gente falou do dólar, que o dólar vai subir mais devagar, tal, se a gente mantém a visão de Suzano, se altera algo nesse sentido. Não, a gente ainda tem Suzano na carteira, pouco muda, porque querendo ou não, o patamar do dólar, você pode até falar que não vai chegar para 3,5, mas querendo ou não, ainda é um patamar alto e isso aí beneficia, obviamente, Suzano na parte de celulose. Outra questão com Suzano é que, se você olhar a dinâmica de celulose, está indo muito bem, principalmente se a gente compara com as outras commodities, né? A gente tem aí Europa e China puxando bem a demanda, eles estão até conseguindo repassar preço, o que você não vê nas commodities, principalmente commodity metálica, etc., indo bem mal. Então, se você tem uma dinâmica interessante na commodity, um preço mais alto por conta de dólar, a gente justamente quer surfar essa onda ou até manter uma exposição a dólar. Então, com isso a gente usa a Suzano, que ela tem um case de desalavancagem ali, está tradando um múltiplo razoável. Então a gente continua otimista. A única diferença que a gente fez nos últimos tempos foi diversificar um pouco. Antes a gente estava concentrado em Suzano, Fibria acabou ficando para trás, a gente diminuiu um pouco em Suzano e colocou em Fibria, mas a Suzano hoje a gente ainda tem a maior posição, que é 12%, e Fibria 8%,
completando aí nossa exposição a dólar, cerca de 20% da nossa carteira, tá? Então, a gente não está dando all-in em Suzano, colocando todo o portfólio em Suzano, mas a gente tem ainda e vai manter por um tempo, até que as condições mudem ou o fundamento mude aí. Suzano é um bom call para se expor à exportação. Boa. E o Diego Trader aqui perguntando, Natura e Brim. Natura ativo relativamente preço interessante, tá? Nem caro nem barato, aparentemente tem um preço, né, olhando o dividend yield projetado ainda interessante, na casa de 6,5, mas a gente também não vê trigger para o papel andar aí no curto prazo, então a gente até tirou da nossa carteira dividendos, o papel voltou um pouquinho, a gente preferiu tirar e colocamos, quando a gente compara, a Taesa entrou, né, TA é 11, tem um dividend yield projetado de 11%, a gente se sente muito mais tranquilo com Taesa ao invés de Natura, então Natura acho que pode demorar um pouco mais para andar, teria que olhar mais longo prazo. Brim, a informação que tem foi ontem, a gente até anunciou, a companhia, né, a Brim anunciou que Edgar Rafael Safidi e o fundo de investimento, acho que é assim que se pronuncia, Silva, SIWA, aumentaram sua participação para 15,44% das ações da empresa, né, fatia que corresponde aí a mais de 15.875 ações. Não teve nada novo, nem sobre a GP, nada, por enquanto isso está parado mesmo em relação a Brim. Vamos lá. Tem a pergunta aqui, o que a gente acha de Sabesp para longo prazo? Não acho barata, não é nada seguro. Empresa estatal, gente, é zero seguro, ainda mais com esse governo. Mas a Sabesp está no estado de São Paulo. Sim, mas vai fazer política, né? Não adianta falar. Enquanto que o Alckmin fala que vai aumentar o investimento, o CEO da companhia falou que vai reduzir, que a empresa não tem caixa, que não vai distribuir dividendos. Então, assim, particularmente, por fundamento, não tenho empresas estatais. Aí, no caso, Banco do Brasil, que é banco, vai em Itaú, já até respondendo a pergunta aqui do Cajado. Quer ter banco? Não vai em Banco do Brasil, gente. O Banco do Brasil precisa, em algum momento, emitir crédito, né? Tem que dar crédito, porque tá restrito hoje a população. O crédito é consumo, né? Você dá crédito barato, você vai ter um consumo enorme, óbvio. Então, o Banco do Brasil pode estar sujeito a isso, se o governo precisar em algum momento, em 2017, 2018, incentivar o consumo novamente. Enquanto que Itaú e Bradesco não segue a cartilha do governo, eles seguem, vai dar retorno. Então, vai na boa, vai em Itaú, a gente continua gostando, é um dos ativos mais baratos em bolsa. Setor bancário é o setor mais barato em bolsa. Itaúsa, Cajab, Itaú, tanto faz, é a mesma empresa. Itaúsa controla Itaú. 96,5%, né, do valor de Itaúsa é Itaú. Então tem uma parte do Duratex, eu particularmente acabo preferindo Itaú por conta disso, mas Itaú, tanto faz. Bradesco, já respondendo o VET aqui. Se ele comprar, VET, é que a gente sempre fala isso, comprou por 10 bi, tá pagando uma vez book. Ok, diria que seria ok. Pagou 14 bi, como já tiveram rumores aí no mercado, ruim, sofreria Bradesco. Por isso, vai na boa, vai em Itaú, vai tranquilo. E o Mamute Siberiano falou que o Bial mandou fechar Betinho, né? É um investimento comprar carro no atual momento. E ali fizeram um layoff gigantesco lá na Fiat, não é? É absurdo, isso fizeram layoff. O pessoal botou a galera para ficar em casa, né? Aí uma parte é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o famoso FAT, e a outra empresa paga para manter lá o funcionário. Impressionante isso. Mas a gente segue aqui no setor automobilístico, aí impacta a siderurgia, por isso que a siderurgia está demitindo, porque não está vendendo para as montadoras, a montadora não vende para o cliente. Inclusive, se alguém quiser comprar um Camaro, eu inteiro com R$1. Aquela promoção, né? Compre um Camaro, mais R$1 você leva o Onix. O Onix. Né? Não tem problema, R$1 inteiro, se alguém me avisar que vai comprar um Camaro. Eu dou R$2 aqui. Leilão, hein, gente? Ó, vai ter economia. Se alguém tiver um amigo ali comprando Camaro, por favor. Carro é investimento, mas a GM tá dando esse desconto. Impressionante isso, é a briga aí. Nesse sentido, vamos lá, que tiveram mais perguntas aqui, daqui a pouco o tempo está acabando. Rio Hunter, Celso e Kim, essas visões para baixo, né, das estimativas do dólar para o final do ano podem prejudicar os resultados de empresas como Embraer e Suzano?
Se cair muito o dólar, sim, mas é que a gente não trabalha... Ninguém revisou para baixo, ninguém revisou. Talvez eles tenham revisado a projeção que estava muito esticado, sei lá, 3,5 ali pro final do ano, mas não teve revisão de dólar a 2,5, alguma coisa nesse sentido. Isso sim, talvez seria mais prejudicial, mas a gente, no cenário que a gente tem agora, a gente não vê nenhuma, ou vê pouca possibilidade aí de ir para essa direção, então a gente está de certa forma confortável aí com, seja Suzano, Embraer também tem mostrado bastante resiliência. Boa. Duratex, né, o Juninho está perguntando aqui, cenário altamente desafiador, né, nesse índice do varejo que a Cielo divulgou, ela demonstrando o material de construção caindo, né? Quem vai fazer obra em casa? Vou renovar meu banheiro. Pô, por que vai renovar o banheiro? Tá funcionando? Tem água? Sabesp ainda entregou lá? Tá indo embora o esgoto direitinho? Não vai renovar, né? Não faz sentido nenhum. Então, Duratex, o cenário altamente desafiador, né? Todo mundo fala assim, é mais para real estate. Não, Duratex é mais o que a gente chama de efeito formiga, é o puxadinho, é a obra em casa, tá? Então, não recomendamos, tá barato o ativo, mas não recomendamos exposição a ele. CEMIG, poderiam comentar os fundamentos e dividendos? Estatal, foraço, a gente não consegue entrar em estatal, né? Então, você pode não ter aumentos de tarifa, interferência governamental, a empresa vai ter que investir mais e resultados menores, provavelmente vai pagar menos dividendos. Não. Quer dividendos? Quer uma empresa mais tranquila? Vá de Taesa, TRPL4 também, TAEE11, um pouco a Lupar, mas Taesa é que a gente mais acredita no atual cenário. O Aprendiz, né, caso o Bradesco venha adquirir o HSC, ele não poderia se descolar negativamente dos outros bancos? Negativamente sim, cairia dependendo do preço que ele comprar, foi isso que a gente falou por aqui, tá? Não mais perguntas, o pessoal está devagar, hein? Fala assim, vamos encerrar, vai pintar um monte de perguntas aqui. Mas o pessoal foi mais devagar. Só falando de Gerdau, eu tava procurando aqui, na verdade o BlackRock ele vendeu Goal, tá? Só pra gente ver, tinha alguma coisa a ver com ETF, mas ele dividiu o GGBR, na verdade ele até tinha aumentado no começo do ano, eu tava olhando, então eu acho que isso aí também tem a ver com aquela distorção igual a GGBR que teve, aí dentre outras coisas o BlackRock vendendo Goal no caso, tá? Boa, Ricardo Kim. O Ferdinand perguntando, com essa abertura do mercado de carnes conseguido pela ministra, qual companhia ganhará mais com as exportações? JBS, Minerva também, JBS, mas a gente conversou sobre isso com a nossa área de commodities, eles falaram que tende a ser um pouco melhor, porém, né, não só ela tem um número limitado para comprar, como aqui no Brasil a gente não tem boi suficiente para atendê-los, então o efeito, diria, tende a ser marginal, segundo até a nossa área de commodities aqui, grãos, né, boi, toda essa parte. Ok, senhores. Murilo, isso aí, tá excelente mesmo. Emiglu, Fênix Trade. Pô, não, cara, você quer comentar mesmo de Magazine Luiza? Pedir pro Messi aqui, o rei aqui da parte da produção, comentar sobre esse ativo. O Boninho. Ele sabe tudo sobre esse ativo. No Magazine Luiza não, gente. A empresa vai acabar acabando, né? Lembra da discussão lá da Luiza Trajano com o Diego Mainardi, 1 ano e meio atrás, quem estava certo? Diego Mainardi. A empresa está indo pro limbo, ela tem um endividamento muito elevado, o capital de giro dela está ruim e as vendas para baixo. Não tem, se tiver que ter, é ponta short. Qualicorp, desculpa, Adriel perguntou de Qualicorp. A gente gosta, continua gostando, né? Só toma cuidado um pouco em termos de concentração. Hoje, por exemplo, a gente tem 10% na carteira ali e a gente acha que esse é o máximo que dá para ter de Qualicorp, porque você tem muito risco, não só de regulamentação do setor, de planos coletivos, como essa questão da investigação, que nada foi provado, etc., mas pode ter algum ruído aí no curto prazo, se descobrir alguma coisa, enfim. Então, depois dessa queda, etc., em termos de múltiplo, risco-retorno ainda faz sentido, ainda que, de novo, de forma não concentrada. A Qualicorp ainda apresenta um crescimento interessante de EBITDA ali, geração de caixa operacional, o resultado do primeiro tri foi bem satisfatório, deve continuar um pouco nesse ritmo, só que a diferença é que a cotação caiu muito por conta de tudo isso que
saiu na imprensa, etc. Então deu uma oportunidade interessante ali, mas de novo é uma posição um pouquinho mais arriscada só. Boa. E aí o Juninho perguntou aqui, você acredita que PDG vai falir? Cara, se a gente for pensar, ela já quebrou 2 vezes. Aumento de capital na magnitude, ela fez a R$4 e agora 44 centavos. Então, for pensar, injetando 500 milhões de reais, ela já quebrou 2 vezes, né? A empresa não quebra porque você não tem uma recuperação judicial, ela não pede uma recuperação judicial, e sim ela demanda um aumento de capital. Então, esse é o maior problema. O SMP, a gente falou isso no início, né? Acho que rebaixa o país, mas para um nível antes do rebaixamento e põe a perspectiva negativa. Isso a gente acredita sim, que é uma chamada. Quando você dá uma perspectiva neutra, você normalmente eles não rebaixam o país. Só se acontecer um cenário catastrófico. Saiu o Levi, aí sim. Aí ele deixa a perspectiva negativa que ele pode rebaixar em seguida. É mais uma atenção, um sinal amarelo, aí um cartão amarelo, né? Aí depois o Neymar briga, quando acaba o jogo, toma o vermelho. Né? Excelente ali. O Neymar repercutindo esse como é está o país. Capitão da seleção. Capitão, craque do time, como está o país aqui, né? Ambev, por favor. Dá para estar comprado, não por day trade, mas dá para estar comprado sim, Ambev, para carrego, é ação para os seus netos, ainda mais nesse patamar. O RP Capital, algum papel para compra agora? Tem vários. Itaú, não tem muitos, né? Mas tem alguns que a gente gosta. Sim. Itaú, Suzano, Cielo, BB Seguridade, CETIP, Croton. Susby, Croton, Qualicorp. Aí, falamos vários. E não só isso, indo mais à frente aí nessa pergunta do RP Capital, eu até escrevi aqui o que, assim, particularmente eu faria em termos de portfólio, porque não, tipo, eu montei uma carteira aqui de alguns papéis que a gente gosta, sei lá, Itaú, Lojas Americanas, BBSE, Qualicorp e Suzano. Beleza, só que o que eu faria? Itaú e BBSE, como caiu muito, eu faria um call ratio, que é você dobra aquela rentabilidade de curto prazo. Quer dizer, se voltar, que é o que a gente acha, pô, voltou 5%, o cliente ganha 10%. Então eu faria isso para Itaú e BBSE, que ficou para trás, um call ratio. E nas outras eu faria Fence, porque você tem alguns riscos em Lame, Qualicorp, Suzano ali com dólar, então você fica protegido e continua para cima da alta. Então, pô, call ratio em Tube, BBSE, Fence, Lame, Qualicorp e Susby. Isso. Boa! Vocês ouviram tudo, né? Isso aí. Qual o nome dessa proteção? Call ratio? Não é proteção, Isso aí, eu me perguntaram. Então, eu tô falando pro cara, não é proteção, você, de forma simples, você tem um papel normal. Eu comprei Itaú. Você vai participar da queda e da alta, só que quando você faz esse call ratio aí, basicamente você delimita um teto de alta, por exemplo, até 6,5%, que esse é um exemplo real, por exemplo, era para outubro, se eu não me engano, até 6,5%, que Itaú andar, você ganha o dobro. Então, andou 6%, você ganhou 12% no período. Então, e para baixo fica normal, você participar normalmente da desvalorização. Quer dizer, se você tem Itaú, por que não fazer isso, né? Tentar potencializar esse ganho de curto prazo. Então, de maneira simples, esse é o call ratio e é custo zero. Então, isso. E aí perguntou, o El Couto, acho que é isso. O que é Fence e como é feito? O pessoal sempre tem essa dúvida, a gente pode fazer até um programa aqui de treinamento de estruturados. Chamar o pessoal de estruturados ali e fazer eles explicam até a parte operacional, etc. Mas a Fence, assim como esse call ratio aí, ele é quando você está bem otimista com o papel, a Fence é quando você quer ser um pouquinho mais conservador. Então, se faz a Fence também a custo zero, a diferença é que você determina um período, digamos setembro, você ficar protegido em, digamos, 8% e participar de uma alta de 8%. Então, se o papel cair 7%, você não perde nada. Se o papel subir 7%, você ganha 7%. Se o papel subir 15%, você está travado ali nos 8%, que é o seu teto. Mas depois a gente pode comentar melhor. Basicamente, são esses os cenários aí. Isso, Murilo aqui dando uma aula, falou aqui, Fence a trava de baixa com put com venda de call. A venda de call cobre o custo da trava de baixa com put. Isso aí. É porque essa explicação porque a gente não gosta de entrar nesse muito nível de detalhe. Vou vender uma call, comprar um put spread delta C, enfim. Não agrega nada, né? Acho que é legal tentar passar o cenário final, que é o que importa, né? Mas é isso aí, valeu pela explicação, exatamente isso.
Galera, o que eu vou pedir para vocês? Coloquem qual o melhor horário. Seria, de repente, no horário do UFC? Vocês acham que no horário do UFC seria interessante fazer essa apresentação? Entendeu? Porque se a gente tiver um horário, a gente comenta com o pessoal lá da mesa. Eles vêm aqui, a gente traz só para falar isso. Isso. Botar o gráfico, mostrar até quando você está protegido. Nesse nível, não ganha, não perde nada. Se subir, até quanto você ganha, por quê. Então, acho que vale a pena. Boa, Murilo. Qualquer horário, ótimo. Entendeu, senhores? O horário do UFC tá ok. Então, a gente chama amanhã, a gente já repetiu, não teremos o UFC, porque tá todo mundo se deslocando para Atibaia, que vai ser lá na nossa feira da Expert todo ano. E a gente não vai estar aqui, não vai ter o UFC, só a reunião matinal, a produção também não estará aqui. Então, vamos marcar para a semana que vem, eu vou ver o melhor dia para eles e um UFC vai ser dedicado para isso, explicando as principais, Itaú, Petro, Vale, Siderurgia, Bradesco, Cielo, BB Seguridade, CETIP, BBMF. Principais ativos da bolsa aí, mais líquidos. O pessoal vai fazer com tudo, dá, mas tem alguns ilíquidos que aí é mais difícil, porque aí depende de aluguel, depende da demanda, o marketing também que não quer fazer, então tem várias coisas que acabam complicando, mas é melhor que sejam em papéis líquidos, isso acaba valendo a pena. O institucional usa muito isso, gente, então vocês têm que usar também, é mais uma ferramenta aí para ajudar vocês, ainda mais a custo zero. E o VET aqui, última pergunta, UFC, comprar shops, qual o melhor? Você tem 2 shops que você poderia comprar hoje. Multiplan, um ativo mais caro, que anunciou recompra, ou BR Malls, um ativo mais contado, que pode ter um pouco mais de upside. Shopping já estão nos chamando a atenção, apesar de não termos ainda em carteira. Tá ok, senhores? Eu tô tentando começar a reunião matinal mais cedo, pessoal, BR Jundiaí, que tá complicado mesmo aqui internamente. Sobre VEG Gain na Vem, a gente falou bastante, o Kim já falou bastante sobre ela, ativo extremamente caro, bom, mas caro e que agora não teria. Mas não recomendo a venda. Beleza? Valeu, senhores. Obrigado. A gente vai estar fora, não tem UFC amanhã, então a gente só volta segunda-feira e semana que vem tem até um jantar de 10 que eu visitarei os investidores institucionais no Rio e aí vou ter mais detalhes depois, tá ok? Obrigado, um bom final de semana para quem não vir mais e tá de volta segunda-feira. Valeu, pessoal. Boa tarde, bom almoço e até a próxima.